Gênesis 1, 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Queria falar sobre caos. Aqui em Gênesis, no início de tudo, na nossa origem, já aparece na história da criação essa palavra que nos é tão familiar. Caos. Diz o texto que trevas cobriam a face do abismo e que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, pairava sobre o caos. Antes mesmo da queda do que chamamos de pecado original, que afetou de forma infinitamente maior e com mais intensidade, não só os homens, mas a criação, a natureza e o cosmo como um todo, o texto fala de caos na nossa Gênese, e que o Espírito de Deus já estava pairando, trazendo equilíbrio e colocando tudo no seu devido lugar. Após a queda em Gênesis 3, o caos passou a toda a raça, passou a toda a humanidade, e esse caos passou a afetar todas as dimensões do nosso ser. Convivemos com o caos social, convivemos com o caos nas nossas relações de intimidade e de afeto, convivemos com o caos na nossa relação privada e particular. E principalmente convivemos com o caos na nossa relação para com o nosso Criador. Desde então, a história da humanidade passou a ser uma história marcada pela desordem, pelo desequilíbrio, pela confusão e pelo caos. Porém, o problema não é somente o desequilíbrio à nossa volta, do nosso mundo exterior, que querendo ou não nos afeta e nos pressiona e nos atinge o tempo todo. O grande problema é o caos do nosso mundo interior, é o caos que nos habita, são as desordens que existem dentro de nós, são as desordens que existem na nossa subjetividade, no nosso interior. Desordem essa das formas mais variadas e imprevisíveis. As nossas fobias, os nossos medos, as nossas angústias, esses sentimentos que surgem e nem sabemos como chegaram e tiram o nosso fôlego e roubam a nossa esperança e assaltam a nossa esperança e nos inundam de pavor, de insegurança, de pânico e tira a nossa paz e o nosso equilíbrio e nos faz sentir exatamente o que a criação sentiu em Gênesis: caos. A boa notícia é que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que trouxe ordem ao caos em Gênesis, esse mesmo Espírito, ainda hoje, pouco a pouco, continua colocando em ordem o nosso mundo interior, o nosso mundo exterior. Ele continua pairando sobre nós e Ele não desistirá de nós. E Ele vai cumprir a sua missão de trazer ordem ao nosso caos interior, ordem ao mundo criado, ordem a todas as coisas debaixo do céu. Ele vai continuar pairando e se movendo, pouco a pouco, colocando no lugar tudo aquilo que foi tirado do lugar, depois da nossa rebelião e do nosso pecado. Caos é uma palavra que nos é bem familiar num tempo como esse, de pandemia global, de afastamento social, de incertezas, de más notícias, de medo e de morte. Quantos, nesse exato momento, estão vivendo dias de caos, das formas mais diversas, das formas mais variadas? Eu queria te encorajar, através dessa devocional, a ser um agente de Deus nesse tempo de caos, a ser um agente de Deus que leva a palavra, a presença de Deus, ou a presença, a palavra de Deus, aos corações que se encontram em desordem, aos corações que estão abatidos, aos corações que estão desesperançados, aos corações que se encontram em absurda confusão. Que você seja esse agente de Deus, que é habitado pelo Espírito de Deus, que vai colocando em ordem o caos do mundo, do máximo de pessoas possíveis à sua volta. Queria te encorajar a ser esse instrumento de Deus num mundo caótico como o nosso, a trazer esperança, a trazer amor, a trazer paz, a trazer ordem,
ao mundo do máximo de pessoas possíveis que convivem com você e que você conhece. Que o Espírito do Senhor, que trouxe ordem em Gênesis, que está trazendo ordem ao mundo pós-rebelião, pouco a pouco, que esse Espírito do Senhor traga ordem à minha e à sua vida, à minha e à sua história. Traga ordem através de nós, a todos os que amamos e que nos cercam. Seja você esse instrumento de Deus para trazer ordem ao mundo à sua volta. Seja você esse instrumento de Deus ou esse agente de Deus para esse mundo que se encontra em caos. Essa é a minha oração e esse é o meu desejo. Que Deus te use para isso, em nome de Jesus. Amém.